Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a cada um, a paz do Senhor a todos, a proteção do nosso Deus também a cada um. Gostaria de compartilhar nesta noite com os irmãos na carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 1, de 3 a 11, o que nos traz aqui a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela oração, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como também, por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade, o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Gostaria de orar nesse momento. Ó Deus bendito, queremos agradecer por esse momento que nos dás o privilégio de lermos a tua palavra. E já desde esse momento colocamos os pedidos que temos recebido. Vencer, ó Deus, com a irmã Fátima, com a sua filha enfermeira. Vencer, ó Deus, com as famílias enlutadas. Ó Deus, com aqueles que ainda estão lutando com a dificuldade da enfermidade. Abençoe, ó Deus, a cada um. Aqueles que vão viajar também, ó Deus, como a Elza e outros. Pedimos a Deus, proteja a cada um que vai seguir viagem, guardando, amparando, livrando de todo mal. E assim nos abençoe, ó Deus, nos fortaleça nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de hoje, ela tem um objetivo de fortalecimento. Eu gostaria que os irmãos atentassem bem para as palavras de agradecimento e elogio do apóstolo Paulo aos filipenses. Primeiro eu quero ler um contexto e como se encontravam ali os nossos irmãos filipenses. Quando Paulo chegou a Filipos, Macedônia, em sua segunda viagem missionária, não havia judeus suficientes para uma sinagoga, de maneira que estabeleceu uma igreja predominantemente gentílica. Esses crentes ocupavam um lugar muito especial no coração de Paulo, pois em várias ocasiões deram ajuda financeira ao ministério do apóstolo, sem que lhes fosse solicitado. Depois de trazer a mais recente oferta da igreja de Filipos para Paulo, Epafrodito adoeceu gravemente. Quando se recuperou, Paulo enviou esta carta aos filipenses por meio de Epafrodito, para agradecer-lhes e para fortalecer o fundamento destes crentes em Cristo. Filipenses, junto com Efésios, Colossenses e Filemão, é uma das epístolas da prisão de Paulo. Como eu falei no começo, a palavra de hoje ela tem um propósito, um objetivo de fortalecer os irmãos, de incentivar os irmãos a prosseguirem, de até elogiar aos irmãos que têm permanecido firmes, que os dias que nós vivemos não são dias fáceis. Os irmãos estão encontrando desemprego, enfermidade, talvez algumas outras inquietações, desentendimentos muitas vezes, no isolamento, muitas vezes ficando mais tempo em casa. São muitos problemas que vêm, o estresse, as preocupações, e eu quero elogiar e parabenizar os irmãos que têm permanecido firmes na presença do Senhor. Os irmãos que têm se dedicado à oração,
tem se dedicado à leitura da palavra, que tem se preocupado com tantas pessoas que agora enfrentam dificuldades, estão se empenhando em ajudar de alguma forma. E comparado com aqui os nossos irmãos, aqui filipenses, esses irmãos, eles estavam firmes, estavam com a atenção voltada para as necessidades do apóstolo Paulo. Por isso que Paulo elogiou a firmeza e a constância, quando ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Da mesma forma, eu, como pastor da Igreja Batista Vila Nova York, eu dou graças pela vida dos irmãos, pela constância, pela firmeza, pela continuação, pela nossa união. Eu percebo que os irmãos estão preocupados, mesmo em suas casas, para que o nosso ajuntamento não se acabe, para que estejamos juntos. Mensagens são enviadas, orações são feitas. Então eu quero agradecer, assim como Paulo estava agradecendo aos filipenses, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, sem dúvida alguma, até o dia de Jesus Cristo, essa obra será aperfeiçoada. E a Bíblia ela nos ensina: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, saibam que tudo que os irmãos estão fazendo, em oração, leitura, ajuda, e contatos, incentivos, ânimo aos que estão mais fracos, tudo isso que os irmãos estão fazendo, isso não é em vão. Isso redunda em mais força, e mais firmeza e mais união para o nosso grupo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Como ele se encontrava em Roma, o apóstolo Paulo, e sabia das orações desses irmãos, do apoio desses irmãos, não só apoio financeiro, mas de todas as maneiras. Então, o apóstolo Paulo, na sua dificuldade, podia contar com aqueles irmãos. Da mesma forma, eu quero agradecer aos irmãos que têm orado, têm ajudado, têm se empenhado, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Então, que o amor esteja também junto com avançar no conhecimento, conhecendo mais desse Deus maravilhoso, mais os nossos compromissos, né? O apóstolo Paulo pediu isso aos filipenses, e é o que eu peço aos irmãos, que nós continuemos conhecendo mais e mais, como a palavra de Deus nos ensina. Sempre conhecendo, como em Oséias, né? Nunca vamos chegar num momento de dizer assim: já conhecemos o bastante, não precisamos mais conhecer. Sempre temos que conhecer desse Deus grandioso, desse Deus maravilhoso. E dessa forma devemos prosseguir, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor do nosso Deus. Então, louvado seja o nosso Deus por esses irmãos que estão aqui registrados, filipenses, que da mesma forma faço referência aos irmãos também, pela constância, pela firmeza, pela união, e Deus, que já realizou muito através do nosso grupo, embora pequeno numericamente, continuará realizando, porque, como eu sempre tenho dito, o nosso grupo tem um potencial muito grande em nome de Jesus, porque nós servimos a um Deus único e verdadeiro, a sua palavra é nossa regra de fé e prática, temos o Espírito Santo que nos orienta, nos capacita, desperta dons, nós temos então todo esse potencial que Deus tem deixado nas nossas mãos para este grupo. Que Deus abençoe aos amados irmãos. Amém. Grande abraço.